Romanos capítulo 13 é a meditação de hoje e nós vamos continuar vendo o aspecto prático da nossa salvação, de como colocamos na nossa vida, no dia a dia, aquilo que nós cremos, tá bom? Então vamos lá. Aqui fala sobre submissão às autoridades. Isso aqui é muito profundo, tá? Muito profundo. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Pois não há autoridade que não venha de Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Se nós começarmos a perceber a questão de autoridade, Deus é a autoridade maior. E para ter ordem no mundo, Deus colocou as autoridades para proteger. Então pense, qual que é a função dos pais? Sendo autoridade sobre os filhos, protegê-los, educá-los, abençoá-los. Então, autoridade é bênção. A autoridade que Deus instituiu na igreja, os pastores. Qual que é a ideia de Deus? Proteção. Onde o pastor nutre, onde o pastor cuida, onde o pastor ensina, quer o bem. Então, qual que é a maior armadilha do diabo contra aquilo que Deus colocou? A família, a igreja, a sociedade de uma forma geral. É a rebeldia. Quando eu não me sujeito a uma autoridade, eu estou sendo rebelde contra Deus. É isto que a Bíblia ensina. Que nós precisamos estar sujeitos às autoridades, porque não há autoridade que não tenha sido instituída por Deus. E na questão do governo, de uma forma geral, qual que é o nosso grande dilema e nosso grande problema? São as pessoas que ocupam o cargo de autoridade. O cargo de autoridade foi instituído por Deus para proteção da sociedade. O problema é a corrupção, o pecado que faz com que pessoas que não amam a Deus ocupem esses cargos. E muitas vezes Deus usa isto para disciplinar, para trazer juízo sobre o povo. Porque lá em Provérbios diz que, em Salmos também fala que quando um justo governa, todo o povo se alegra e há prosperidade. Mas quando o ímpio governa, o povo padece. Então existe muito isto, tá? Mas a autoridade foi Deus que colocou para proteção da sociedade. Deus colocou para proteção da família. Deus colocou para proteção da igreja. Cuidado em falar mal de pastor. Cuidado em desobedecer os seus pais. Cuidado, isso não vem de Deus. Olha só o que Paulo continua dizendo aqui no versículo 2. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Aqueles que se rebelam contra a autoridade estão se rebelando contra Deus. E ele começa a trazer condenação sobre si. É por isso que Deus condena veementemente a desobediência aos pais. É incabível uma pessoa gritar com o pai, com uma mãe. É incabível, não cabe. Não cabe na vida de um cristão isto. Pessoas criticarem o pastor, como os pais, os pastores, as pessoas de uma forma geral que estão com autoridade ou imbuídas de autoridade, têm falhas. Então, quando acontecer dessas pessoas falarem com você, confronte-as, converse com elas, olhe nos olhos. Um governante, não vote mais nele, mude o seu voto, ore pela sociedade, peça misericórdia para Deus, ame o seu país, pare de praguejar contra o país. Nosso país é maravilhoso. Nosso país é abençoado. Muitas vezes padecemos por toda a corrupção que existe, de uma forma generalizada, em todos os aspectos da sociedade, não só no governo.
Mas se você pegar empresas, ali tem corrupção. Infelizmente, a corrupção no Brasil está como que culturalmente entranhada na sociedade, em todas as áreas. Então nós precisamos pedir para Deus, Senhor, quebra com isto. Porque estamos dando lado para o inimigo agir, se assim o fizermos. Então seja honesto, sempre na sua postura, em relação ao seu trabalho, em relação à sua família. Sempre, sempre. E obedeça às autoridades. Obedeça aos seus pais. Sujeite-se aos seus pastores. É muito importante isso para que a tua vida te vá bem, para que as coisas vão bem para você, tá? Pensa nisso com muito carinho. O versículo 3. Pois os governantes não devem ser temidos. A polícia não tem que ser temida. As pessoas não têm que ter medo da polícia. A não ser por aqueles que praticam mal. Quem tem medo de polícia é quem é bandido. Quem tem medo da polícia é quem está fazendo alguma coisa errada. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Quem é gente de direita, quem é gente de Deus, honra as autoridades, honra a polícia. Por quê? Porque está ali uma instituição para trazer paz, para condenar o erro. Agora, quem tem que ter medo e tem que não gostar de polícia é bandido. Mas quem é de direito, quem é pessoa direita, quem faz as coisas que Deus quer e tem aquela postura de cidadão, e essa é a vontade de Deus para mim e para você, é o que Paulo está dizendo aqui. Está falando sobre cidadania, sobre se portar na sociedade, ser uma pessoa exemplar. É o que Paulo está falando aqui. Quem tem que ter medo de polícia é quem pratica o mal. Quem tem que ter medo de autoridades é quem pratica o mal. O versículo 4. Pois é serva de Deus, a autoridade é serva de Deus para o seu bem. Mas, se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. As pessoas usam revólveres para quê? Para impor a lei, a justiça. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Mas se você pratica o bem, você não tem que ter medo. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de punição, mas também por questão de consciência. Olha que profundo isso. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Olha que profundo o versículo 7. Se você puder grifar esse versículo, ele é muito profundo. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Dê a cada um o que é devido. Isso é muito importante eu entender, tá? Honra os teus pais. Honra os teus pastores. Honra as autoridades instituídas por Deus que trazem paz e proteção. Honre. E se há autoridades que não fazem de acordo com a vontade de Deus, estão ocupando aquele local, estão ocupando aquele cargo, peça para Deus limpar. Peça para Deus tirar. Fala, Senhor, coloca uma pessoa justa para tomar esse cargo, porque a autoridade é o Senhor que deu. Agora, as pessoas que ocupam o cargo, muitas vezes somos nós que colocamos lá. Então tenha mais sabedoria, ore mais. E em nome de Jesus, ame o seu país. Para de praguejar contra o Brasil. Para de amaldiçoar o lugar onde você nasceu. Honra a tua pátria. Uma das coisas fantásticas dos judeus era o amor que eles tinham à pátria. E isso está entranhado em muitas nações de pessoas que têm orgulho da pátria. E nós sempre enaltecemos os outros lugares. Sempre.
os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, o Canadá. Mas eu não nasci lá, eu nasci aqui. Eu tenho que lutar por onde eu sou. É igual você ficar admirando uma outra família. Você tem que lutar pela sua família, para a sua família melhorar. E amar a sua família, apesar das dificuldades que ela tem. Mas é a sua família. Aqui é a nossa pátria. Somos cidadãos brasileiros. Lute pela sua pátria. Ame a sua pátria. Somos sal, tá? Deus colocou-nos aqui para preservar essa nação. Guarda isso no teu coração. O versículo 8. Não devam nada a ninguém. Começa assim, enfático. Grifa esse versículo. Pessoa de Deus não é caloteiro. Pessoa de Deus paga suas dívidas. Pessoas de Deus honram seus compromissos. Pessoas de Deus não passam os outros para trás. Pessoas de Deus pagam o salário dos seus empregados e procuram pagar um salário justo. Pessoas de Deus não enganam. Não devam nada a ninguém. Pague as suas contas. Se você estiver devendo para alguém, não faça contas novas. Pague as que você deve. Se há pessoas que você deve de longa data, quite esse compromisso. Não finja que você esqueceu. Mesmo quando você não era da igreja, quando você não conhecia Deus, se você tiver dívidas pendentes, quite essas dívidas e mostre para essa pessoa: eu mudei. Agora eu pago minhas contas porque eu sou filho de Deus, sou servo de Deus, eu sou uma pessoa honesta. Não devam nada a ninguém. Isso é evangelho prático. Isso é muito mais do que frequentar uma igreja e dizer que tem Deus porque vai na igreja, porque é batizado na igreja. Isso é religiosidade. Mostra na vida prática. Mostra na sua conduta. Seja um bom pagador. Honre os seus compromissos. É melhor você não fazer dívidas do que você fazer dívidas e depois não conseguir quitá-las. E se você fizer de forma impensada, honre. Honre. Porque aquela pessoa não é culpada da sua desorganização. Então, pensa bem antes de fazer. E depois que você fizer, honre. Não devam nada a ninguém. A única coisa que eu devo dever a alguém é o amor. A não ser o amor de uns para com os outros, ou um pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo está cumprindo a lei. Aí Paulo fala sobre o amor. Esses mandamentos, presta atenção nisto. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Se eu amo, eu não vou matar. Se eu amo, eu não vou roubar. Se eu amo, eu não vou cobiçar. Se eu amo, eu não vou invejar. Se eu amo, eu não vou mentir. Se eu amo, eu não vou enganar. Se eu amo, eu não vou adulterar. Se eu amo, eu não vou trair. Então, o amor é o cumprimento de toda a lei. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Você cumpriu toda a lei. O amor é o cumprimento da lei. Faça aos outros o que você quer que eles façam a você. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho certeza que você não gostaria de receber um calote. Eu tenho certeza que você não gostaria de que a pessoa devesse para você e você passasse necessidade. Eu tenho certeza. Então faça aos outros o que você deseja que faça para você. Pronto. Eu tenho certeza que você não quer ser enganado, então não engane as pessoas. Eu preciso entender isto. O amor é o cumprimento da lei. Façam isto, compreendendo o tempo que vivemos. É interessante que Paulo fala que o tempo está chegando.
o cumprimento do fim dos tempos, o dia do Senhor está chegando. E está falando isso há 2000 anos atrás, imagina agora. Versículo 11, façam isto compreendendo o tempo que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Chegou a hora de vocês levarem Deus a sério. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Profundo isso aqui. Se eu criei há 1 ano atrás, agora a minha salvação está mais próxima, porque já passou 1 ano. Se eu creio há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos atrás, agora minha salvação está muito mais próxima. Por quê? Porque todo esse tempo já passou. Agora, eu estou muito mais próximo da minha salvação de quando eu criei. Então, cada dia que passa, eu tenho que levar Deus mais a sério. Porque logo está chegando o fim. Versículo 12. A noite está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas, que a noite vai acabar. Então eu tenho que fazer as obras da luz, que é para onde eu vou e onde eu estou. E revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência. Decência. Comportemo-nos com decência, como quem age na luz do dia, não nas orgias e bebedeiras, não na imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Agir escondido, por vergonha que as pessoas saibam o que eu estou fazendo. Isso não vem de Deus. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Não fique premeditando. Acho tão profundo isso aqui. A Bíblia compara o pecado como um feto que é concebido e depois dá à luz. Ou seja, todo pecado passa primeiro por um pensamento de como que eu vou fazer. Então, quando Paulo fala assim, não fique premeditando, cuidado em ficar organizando as coisas erradas. E tem pessoas que fazem isso. Ficam premeditando, ficam organizando, fica concebendo o pecado até que dá a luz. E quando dá a luz, aí só vem a morte. Não brinque com coisa séria. Palavra de Deus para sua vida. Venha para a luz. Viva na luz. Agrade o Senhor com a sua vida. É a resposta que podemos dar à grande salvação que Ele nos deu. A única resposta. Aqui está, Senhor, a minha vida. Oferta viva, santa e agradável. Vamos orar. Pai, eu peço que o Senhor nos dê forças, Pai. Nos dê forças. Muito obrigado porque morremos para a carne, morremos para viver para Ti. E nós queremos dia a dia, Pai, não estarmos sujeitos mais à nossa natureza humana com todos os desejos que trazem morte. Mas queremos que o Senhor Jesus reine plenamente em nossas vidas. Nos ajude a obedecer às autoridades, nos ajude a Deus estarmos sujeitos, nos ajude a pagar nossas contas, nos ajude a sermos pessoas honestas e, acima de tudo, Pai, ajude-nos a amar. Amar nossa família para sermos fiéis ao nosso cônjuge, sermos pessoas, ó Deus, que Te agradem com a postura, com a decência, e livra-nos de ficar premeditando coisas erradas para satisfazer os desejos da nossa natureza humana. Que nós possamos acordar do nosso sono e que a bênção do Senhor esteja conosco. Muito obrigado pelo Teu grande amor e muito obrigado pela vida abundante que nós temos em Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe muito você, tá? Amanhã eu espero você para mais um capítulo de Romanos. Que Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus.